Cumprimento a todos os irmãos em Cristo com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder participar desta primeira conferência aqui no Centro-Oeste, especialmente em Cuiabá, no grande templo que Deus tem levantado e permitido esta igreja construir, e me encontrar com muitos amigos, muitos líderes da nossa igreja. Eu, desde o primeiro momento em que fui desafiado pela Casa Aplicadora e pela Convenção Geral a compartilhar com uma palestra, entendi que uma conferência implica em apresentarmos fatos, ideias, reflexões que possam levar a nossa igreja como denominação a pensar na sua história, a pensar na sua realidade presente. Então, o meu trabalho para os irmãos tem um caráter um pouco diferente. Não vou pregar, a pregação é à noite, com outro preletor, mas vou compartilhar com os irmãos uma palestra envolvendo o tema geral desta conferência, que é a obra pentecostal na expansão do reino de Deus. E para tanto, eu quero convidar os irmãos que, assentados como estão, eu vou fazer a leitura de alguns textos aqui, vou citá-los, os irmãos acompanharão, mas eu gostaria que nós citássemos esse tema especial que está certamente no painel especial. A obra pentecostal na expansão do reino de Deus. Vamos dizer todos a uma só voz? A obra pentecostal na expansão do reino de Deus. Podemos fazer mais uma vez, com mais firmeza, porque é disso que eu quero falar aqui. A obra pentecostal na expansão do reino de Deus. Eu quero começar a minha palestra nesta oportunidade com a leitura de alguns textos relativos a esta temática apresentada aqui. Nós temos dois termos que se destacam aqui dentro desse tema principal: a palavra pentecostal e a palavra reino. A palavra pentecostal e a palavra reino. E nós vamos dar destaque a alguns aspectos dessas duas palavras, especialmente no início dessa palestra. Em Mateus, no capítulo 10, e versículo 1, e depois o versículo 7, nós temos a seguinte escritura. Mateus, capítulo 10, versículos 1 e o versículo 7, nos diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 7. E indo, pregai, dizendo: É chegado a vós o reino dos céus. Em Atos, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 4, leitura que foi feita hoje pela manhã pelos dois preletores que foram tremendamente abençoados por Deus, temos a seguinte escritura, 2, a partir do primeiro versículo até o 4, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ainda no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, leiamos o versículo 39, que diz assim: Porque a promessa vos diz respeito a vós,
a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mais à frente um pouquinho, versículos 42 a 44, do mesmo capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os dias estavam juntos e tinham tudo em comum. A leitura destes textos sagrados une dois fatos interessantes. Quando Jesus junta os seus primeiros discípulos, anuncia-lhes a chegada do reino de Deus e depois lhes ordena a que saíssem e pregassem a chegada do reino de Deus nas suas vidas. No capítulo 2 de Atos, nos deparamos com outro ponto que está atrelado à palavra reino aqui de um modo especial. Nós nos deparamos com um texto que indica a chegada do Espírito Santo e o seu cumprimento no dia de Pentecostes, formando a partir desse dia e metaforicamente utilizando a palavra Pentecostes para lembrar o tipo de experiência que a Igreja de Jesus Cristo haveria de experimentar ao longo da sua história. 2000 anos já se passaram. A igreja começou naquele dia. O Pentecostes foi marcado exatamente por uma experiência de poder, por uma experiência de virtude, por uma experiência que marcou a igreja não para ficar restrita na história antiga, lá no primeiro século da era cristã, mas que fez com que o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma experiência do dia de Pentecostes seja repetida 2000 anos depois. Amém, irmãos? A relação da igreja com o reino de Deus é uma relação de vital importância à vida da igreja na terra. Porque a igreja não seria igreja se ela não estivesse envolvida pelo Espírito do reino de Deus. Porque o reino não é a igreja, mas a igreja é especificamente a expressão do reino. E quando nós falamos de reino dos céus, o reino de Deus, nós estamos falando, na verdade, da demonstração do comando, da autoridade, do governo, da soberania de Deus no mundo. Daí a palavra reino. Quando chega o reino de Deus ao coração de um homem ou de uma mulher, é a chegada da soberania de Deus, é a chegada do governo de Deus, é a chegada do domínio de Deus sobre aquela vida. A obra pentecostal é, na verdade, a obra que vitaliza a igreja de Jesus Cristo e que manifesta o reino de Deus perante o mundo. É interessante que os evangelhos registram duas expressões para a mesma realidade. E muita gente no mundo da teologia fica aí discutindo diferenças e distinções entre reino de Deus e reino dos céus, quando na verdade as duas expressões apontam para um mesmo reino que vem de cima para reinar sobre a terra, e Deus é o soberano sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Em síntese, a igreja é a manifestação visível do reino de Deus. Se alguém quiser conhecer como Deus reina, como governa, como domina sobre todas as coisas na terra,
é fácil de perceber se a sua igreja estiver atrelada a esse reino, estiver envolvida por esse reino e for literalmente a expressão desse reino. A melhor coisa a saber realmente sobre o reino de Deus é de que a boa nova, que se constitui no significado da palavra evangelho, a boa nova do reino veio a ser o cerne da pregação de Jesus, dos seus ensinamentos e do seu testemunho perante o mundo. A relação entre o reino de Deus e a igreja está na manifestação desse poder, do poder desse reino. Fazendo o quê? Fazendo isto que a gente vê logo no início da leitura. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar em toda enfermidade e todo mal. E logo a seguir, Jesus atrela este assunto, dizendo, indo, pregai, dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Amém, irmãos? Por isso, que a relação entre o reino de Deus e a igreja está na manifestação desse poder, libertando as pessoas do domínio satânico e curando-as de suas enfermidades. A obra pentecostal, que está em evidência como temática nossa, nada mais é do que a explicitação do reino de Deus através da igreja. Se a igreja não puder manifestar o reino de Deus, a igreja não passaria de uma mera instituição humana, não passaria de ser considerada como um clube de amigos, um clube social, um encontro de pessoas. Mas nós sabemos que a igreja é muito mais do que uma mera aglomeração de pessoas. A igreja é a manifestação do poder de Deus e do poder desse reino na vida da terra. Por isso, o movimento pentecostal não é a igreja, mas é a expressão do que a igreja precisa ser nesse mundo. O mundo precisa olhar para a igreja de Cristo e ver a expressão ou a demonstração do reino de Deus neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, há uma coisa que eu quero nesta oportunidade chamar a atenção dos irmãos. Ligado ao movimento pentecostal ou obra pentecostal, existe uma diversidade enorme de grupos de cristãos que se identificam como igrejas pentecostais. Alguns desses grupos são movimentos genuínos, são movimentos respeitáveis, entre os quais a Assembleia de Deus, na liderança desse movimento pentecostal, como uma igreja séria e comprometida com os fundamentos da palavra de Deus. Mas por outro lado, outros não passam de meros movimentos espirituais que aderiram às novidades teológicas sem respaldo bíblico algum, pelas igrejas que são adotadas especialmente pelas chamadas igrejas neopentecostais. Não tenho tempo para entrar em detalhes para mostrar essa diferença entre ser uma igreja pentecostal e ser uma neopentecostal. Entretanto, numa frase só é possível entender que uma igreja neopentecostal geralmente é aquela que se identifica com o aderir todas as novidades e ideias espiritualistas que temos no mundo, as novas teologias. É por eles que vieram a teologia da prosperidade, confissão positiva, maldição hereditária e uma porção de conceitos equivocados sobre o papel da igreja, sobre as doutrinas da cura divina, sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina
da pneumatologia de um modo geral, essa gente torce, muda em nome do Espírito Santo, atribui ao Espírito Santo aquilo que não tem base na palavra de Deus. Essas ideias são típicas das chamadas igrejas neopentecostais. Entretanto, uma igreja pentecostal, ela é identificada exatamente pela ênfase que ela dá às manifestações do Espírito Santo, desde que essas manifestações tenham o respaldo da palavra de Deus. Os fundamentos de uma igreja pentecostal são os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, dos quais a igreja primitiva teve tanto cuidado em preservar. Agora, meus irmãos, a grande verdade é que a igreja tem se pluralizado sob o signo do denominacionalismo, o qual tem produzido entre nós uma crise de identidade eclesiológica. É, na verdade, uma crise vivida no Brasil e no mundo inteiro, uma crise que está repleta de sintomas de divisões, de orgulho pessoal de líderes, da busca do poder humano, da ganância, pecados, injustiças e tantos outros males que têm comprometido a verdadeira imagem da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre o pentecostalismo, por exemplo, nos deparamos com verdades e mentiras acerca dele. Mentiras bem elaboradas de pseudos teólogos que torcem as verdades bíblicas para nos combater. Verdades que precisam ser aclaradas e ensinadas. Nunca na história da igreja se teve tanta necessidade de um maior conhecimento da palavra de Deus e das doutrinas fundamentais como nos dias em que vivemos. A igreja não pode viver na euforia das emoções e achando que manifestação do poder de Deus está apenas reservada às manifestações emocionais, porque eu fiquei arrepiado, porque eu senti uma vontade de chorar, ou porque eu gritei mais alto que os outros, porque geralmente o poder genuíno não se identifica numa pessoa que faz apenas estardalhaço e que faz muito barulho, porque a vida delas às vezes não corresponde ao barulho que elas fazem dentro de um culto cristão. Agora, um crente cheio do Espírito Santo se alegra, glorifica a Deus, mas é aquele que sabe ouvir a voz do Espírito Santo e a voz da palavra de Deus através das doutrinas fundamentais da palavra do Senhor. A Assembleia de Deus não é mais um adolescente, a Assembleia de Deus não é mais criancinha, a Assembleia de Deus cresceu, a Assembleia de Deus se aculturou, se tornou uma igreja onde as pessoas param para pensar, as pessoas sabem decidir o que querem. Bastou o tempo de brincar de ser crente e de ser pentecostal. É por isso que no nosso meio, cabe aqui, numa conferência dessa envergadura, uma crítica construtiva acerca do que está acontecendo nesse país e em muitos lugares dentro da Assembleia de Deus. Quando nós temos crentes com dúvidas doutrinárias acerca do Espírito Santo, acerca da doutrina dos anjos, acerca da doutrina de Deus, acerca de outras doutrinas fundamentais, até mesmo a doutrina de cura divina, pouco ensinada, se pratica muito, mas se pratica com uma porção de coisas que não tem respaldo da palavra de Deus, mas porque é bonito, porque é interessante, então nós dizemos amém, glória a Deus. Irmãos queridos, eu estou aqui com muito temor e tremor na presença de Deus. Nem estou aqui para apontar A, B ou C, mas estou aqui como profeta do Deus vivo para dizer a vocês aquilo que está no meu coração, e não vou me calar de ser um baluarte, de defender os princípios das nossas doutrinas fundamentais. Não precisamos das novidades teológicas que estão por aí.
Não precisamos de outras novidades para sermos a igreja simples, poderosa, atuante, como foi a igreja primitiva. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre torna novo todas as coisas e todas as experiências. A ênfase dada à liberdade de expressão espiritual, especialmente mediante a manifestação dos dons do Espírito Santo, deveria ganhar maior espaço no ensino sistemático, nos cultos de doutrina das nossas igrejas. Nós enfatizamos muito a necessidade dos dons, mas nos esquecemos de orientar e de disciplinar a prática desses dons, porque estas práticas são disciplinadas pela palavra de Deus, e nós devemos ter o cuidado de ensinar os crentes como é que ele usa o seu dom. O dom que recebeu é do Senhor, é para a glória do Senhor, e não para a exibição do crente, não para a demonstração particular de quem quer que seja. O dom que o Senhor me dá é para a glória do Senhor, e é para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, coisas como, por exemplo, o falar em línguas, numa palavra mais técnica, glossolalia ou glossolalia, palavra grega, de duas palavras, glosa e laléu. O verbo laléu quer dizer falar, glosa quer dizer língua. Falar línguas ou falar outras línguas já está no nosso meio. Pasmem os senhores e senhoras aqui, pasmem, já está em nosso meio de algumas igrejas, Assembleias de Deus, pregados por pastores nos nossos púlpitos, de que o falar em línguas não é uma necessidade premente de quem é batizado com o Espírito Santo, que eu posso ser batizado com o Espírito Santo sem a necessidade de falar em outras línguas. Isso é um absurdo, é inaceitável. Nós sempre cremos, aprendemos e devemos manter o fato de que a evidência física do falar em outras línguas é a evidência genuína do verdadeiro batismo com o Espírito Santo, como uma experiência que vem no progresso da vida cristã. Não salva e nem tira crente nenhum do céu porque é batizado, que fala em línguas ou não fala em línguas. Mas o falar em línguas é uma linguagem habilitada pelo Espírito Santo no seu espírito interior, para falar aquilo que o seu intelecto não pode fazer, para orar a Deus, adorá-lo e glorificá-lo sobre todas as coisas. Ora, sabemos que as línguas espirituais expressam a língua do Espírito. Desculpem essa minha tosse um pouco alérgica. Que elas expressam a língua do Espírito. E essas línguas espirituais, elas têm, em primeiro lugar, segundo 1 Coríntios 14, tem um caráter individual de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar em detalhes, mas também tem um caráter coletivo quando as línguas vêm na forma de mensagem de conforto, de exortação, e tem um caráter profético. Também tem um caráter profético. E o caráter profético sempre vem acompanhado de quê? Sempre vem acompanhado de um outro dom, que é o dom de interpretação de línguas. Caso contrário, não adianta o crente falar línguas estranhas o tempo todo e não deixar mais ninguém ouvir. Eu já estive em culto que se fala língua estranha o culto todinho, e os crentes não ouvem uma palavra sequer do que a gente prega. Diz, não, eu estou no poder. Isso não é poder, é poder da carne, poder da exibição, poder de qualquer outra coisa, menos do Espírito. Poder do Espírito é quando eu paro para ouvir. Agora, Paulo disse, não proibais falar em línguas. Eu falo em línguas, falo quando prego, falo orando, falo no culto, mas eu ouço antes para glorificar o Senhor em línguas. E não falo em línguas para simplesmente abandonar um princípio da palavra de Deus, de que eu tenho que
prestar atenção para ser edificado e para evitar exatamente as meninices, para evitar os fanatismos, para evitar os exageros. Um crente se torna equilibrado, sabe quando? Quando ele sabe separar as coisas. Ele sabe ouvir, ele sabe a hora que deve falar, ele sabe também a hora em que ele deve glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, como nós estamos fazendo aqui. Por isso o Espírito Santo habilita o espírito do crente, sem a influência do intelecto. E é interessante aprendermos uma coisa sobre esse aspecto, que quem fala é o seu espírito. Eu já vi crente com uma ideia equivocada, trocada. Não, o Espírito Santo está falando, então eu tenho que falar. Então ele começa a falar desarvoradamente, em línguas, e não ouve a ninguém. E isso não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico. É o seu espírito. Agora, quem ensina o seu espírito a falar em outras línguas? É o Espírito Santo. Para você falar aquilo que o seu intelecto não consegue. Quantas vezes eu tenho estado na presença de Deus, às vezes sozinho, e não consigo dizer uma palavra na minha própria língua, em português, e fico sozinho com Deus, baixinho, falando em línguas, durante muito tempo. Eu não sei o que é que eu estou falando, eu não sei que o Senhor me revele, mas eu sei de uma coisa, que ao final da oração, eu estarei edificado, estarei abençoado. Por quê? Porque é o seu espírito, habilitado pelo Espírito Santo, falando aquela língua espiritual que o seu intelecto não sabe orar. Por isso Paulo diz: orarei com espírito, mas orarei também com entendimento. Então nós temos que separar todas as coisas. A ênfase à liberdade espiritual, especialmente na liturgia da igreja, tem movido com os cristãos dentro das igrejas evangélicas tradicionais, e por causa disso tem havido muita evasão dessas igrejas para as igrejas pentecostais. Entretanto, muitos crentes evadidos, ou que saíram das igrejas tradicionais, elas preferiram seguir caminho próprio, abrindo espaço para as manifestações espirituais, e por causa disso, o neopentecostalismo, prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer, não nasceu dentro do pentecostalismo. O neopentecostalismo tem inspiração completamente fora do pentecostalismo. Por isso é chamado novo. É um outro pentecostalismo, que tem outros conceitos, que tem outras ideias, que tem outra interpretação da ação do Espírito Santo na vida da igreja. O que acontece? Esse povo, no afã de querer que o Espírito Santo se manifeste poderosamente na vida da igreja, saem, criam seus próprios grupos, mas não tem base bíblica suficiente, não tem respaldo teológico suficiente, então começa a aderir tudo quanto é novidade, tudo quanto é ideia, e aí aparecem todas essas tendências teológicas, carismáticas, que são identificadas pelas igrejas neopentecostais. Por exemplo, nós temos visto o caminho trilhado por essa gente, em que eles se parecem até com um autêntico pentecostal, mas não são de fato pentecostais. E aí interpretam partes isoladas da Bíblia, criam revelações inexistentes sem respaldo na Bíblia, e criam as chamadas doutrinas, as chamadas unções. Agora o que está em evidência é unção, é a capa da unção, é a unção do riso, é a unção do mundo animal. Já viram a unção do mundo animal? Em que as pessoas latem igual cachorro, e começa a mugir igual vaquinha de presépio, e começa a balir como ovelha, e começa a roncar como peixe, como outras coisas mais, e tem muita gente defendendo. Não, é o Senhor ligando numa unção especial
ao mundo criado por Ele para mostrar a glória de Deus no mundo. Olha, irmão, Deus não brinca com você e nem lhe faz de cachorrinho e de gatinho seja de vaquinha de presépio para você ficar miando, mugindo ou fazendo qualquer coisa. De modo nenhum. Deus respeita você, respeita a sua inteligência, respeita o seu livre-arbítrio e faz. Ele quer que você esteja nesse mundo é para ter domínio sobre o mundo animal e não para fazer igual a eles e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Esses movimentos estão sempre abertos às novidades espirituais que surgem por aí. Coisas como, já repeti aqui, a unção do riso, em que chega alguém, eu vi uma representação de alguém, em que o líder principal lá no Canadá aparece diante de uma multidão como essa, e ele recebe a unção do riso. A unção do riso contagia todo mundo, então ele começa. Aí olham para a cara do outro. Aí ele começa. Sou filho de pioneiro, tenho 42 anos de vida ministerial. Meu pai foi pioneiro no estado de Santa Catarina. Eu já vi muito crente rir e uma risada do Espírito, mas nunca vi uma risada se transformar num dogma, se transformar numa doutrina, se transformar numa regra de recebimento de poder espiritual. Não precisamos disso. É claro que cada crente manifesta a sua alegria diferentemente um do outro. Um põe a cabeça no meio dos joelhos e começa a chorar baixinho, mas o outro levanta as mãos para cima e glorifica a Deus e pula. Tudo bem, mas isso não é regra para você receber o poder do Espírito Santo. Isso é apenas uma manifestação espontânea das suas emoções para glorificar o nome do Senhor e para falar em línguas. Toda e qualquer ideia que fuja dos princípios hermenêuticos da Bíblia Sagrada e que induza a erros doutrinários, tudo deve ser exposto e extirpado da nossa teologia, extirpado do nosso meio. Sou um defensor dos nossos fundamentos teológicos. Uma igreja perde a sua identidade, irmãos, não é um estereótipo de fora, não se conhece que um crente perde a identidade só pelo lado de fora, não. A pior perda de identidade é a identidade doutrinária, a identidade teológica, quando nós de repente não sabemos mais o que cremos, porque ficamos admitindo tudo quanto é novidade no nosso meio. Precisamos ser uma igreja madura, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, e precisamos entender, não existe outra revelação maior do que esta. Eu não consigo aceitar outra revelação. Pode aparecer do jeito que quiser, pode vir todos os anjos do céu para me dizerem que tem uma nova revelação, como tem acontecido com gente nos Estados Unidos, aqui na América Latina, na Argentina, no Chile e aqui no Brasil. Pode dizer o que quiser. Uma coisa que eu vou aprender e reconhecer sempre é de que toda revelação, toda, não falta nada, não deixa nada para trás. Tudo que você quiser saber como é que Deus opera na vida de uma igreja está na palavra de Deus. Quantos têm uma Bíblia? Você pode levantar a sua mão, Bíblia. Aqui está a sua espada. Aqui está, na verdade, a coisa que você deve amar preciosamente na sua vida. Aleluia! Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para dizer uma coisa a vocês aqui. O pentecostalismo, se for estudado histórica e teologicamente, ele é definido como um movimento espiritual que enfatiza as manifestações espirituais do dia de Pentecostes como realidade presente na vida de hoje, na vida da igreja de hoje. Portanto, o pentecostalismo é um movimento que enfatiza a experiência dos discípulos de Cristo no dia de Pentecostes, que não ficou restrita historicamente, mas que é um movimento dinâmico do Espírito Santo enquanto a igreja estiver na terra. Eu quero chamar a atenção de vocês um pouquinho
para a nossa história, o pentecostalismo histórico. Nesta palestra, nós não vamos ter tempo para aprofundar os vários aspectos da história do movimento pentecostal desde o dia de Pentecostes. Entretanto, todos nós sabemos que foi a partir do dia de Pentecostes que nós temos alguns vislumbres históricos, os quais identificam o pentecostalismo como um movimento de renovação espiritual. Esse movimento é um movimento que engloba todos aqueles grupos cristãos que acreditam, que enfatizam a experiência pentecostal com a manifestação dos dons do Espírito, entre os quais o falar línguas espirituais. Agora, na linguagem do protestantismo, do qual nós fazemos parte, o protestantismo evangélico, o pentecostalismo ganhou um nome menos científico e mais popular, que é exatamente identificado como um movimento pentecostal ou uma igreja pentecostal, pela ênfase que nós damos à experiência do dia de Pentecostes. Essa denominação surgiu inicialmente mediante a recusa de líderes tradicionais evangélicos a um movimento de renovação espiritual ao longo da história da igreja. Os oponentes do pentecostalismo sempre o veem como um movimento herético, como um movimento fanático, que não pode ser reconhecido como pertencente à Igreja de Cristo na Terra. Quando eu vejo hoje as autoridades nos buscando e lançando confetes sobre a Assembleia de Deus e sobre as igrejas pentecostais autênticas, eu fico imaginando como foi no começo. Eu sei muito bem o que significava pertencer a uma igreja pentecostal, a Assembleia de Deus. Significava ser preso, significava ter a proibição nas vendas, nos armazéns para a compra de alimentos. Eu sou filho de pastor, eu sei o que é aparecer um dinheirinho aqui e chegar num armazém do seu Benedito, não sei das quantas, e ele dizer: aqui nós não vendemos nada para esses hereges, não vendemos nada para crente. Eu sei muito bem o significado de os cemitérios da cidade não aceitarem os nossos mortos quando morrem para serem sepultados. Eu sei o que é ver o meu pai ir para a cadeia, apanhar, levar umas chibatadas por causa da pregação do Evangelho. Eu sei o que é meu pai ter que fugir uma certa feita para não morrer. Eu sei o que é depender de Deus e da provisão de Deus nos momentos mais difíceis, porque não tínhamos onde. Eu sei o que é ter corte na barriga pelos coleguinhas de escola de primeiro e segundo ano primário. Sabe por quê? Porque eu era filho do herege. Então as crianças não podiam brincar comigo, eu não tinha direito de brincar. Para se assentar no banquinho de escola, a minha mesinha ficava separada, ninguém se assentava comigo numa mesinha para dois. Eu sei, e sei dos confetes que eles jogam em cima de nós, sei das coisas que acontecem hoje, glória a Deus por tudo isto, mas sabemos perfeitamente que éramos tratados de fanáticos, de hereges, de loucos varridos, que não tínhamos direito a nada, mas o Senhor fez em que a chama não se apagasse de jeito nenhum. O fogo aumentou, a igreja cresceu e ganhou o respeito do mundo e das autoridades. Hoje eles são obrigados a reconhecer que somos uma igreja que tem a cabeça no lugar e que tem os pés no chão, que sabe o que quer e que pode decidir muitas coisas, até mesmo a nível político. Sempre sabemos perfeitamente isso aí. Mesmo assim, ao longo da história da igreja, nós temos amargado duras acusações ao movimento pentecostal. Mas a igreja bonita, linda, maravilhosa, que começou no dia de Pentecostes, a partir do 2º século, entrando no 3º século, começou a sofrer os primeiros problemas, as primeiras perseguições e a entrada das primeiras heresias no seio da igreja.
e instalou-se no coração dos verdadeiros cristãos daquela época uma insatisfação, um desejo de mudança, um desejo de volta aos princípios da igreja primitiva. E esta insatisfação, esse desejo enorme de mudança, produziu um sentimento de protesto. Ao invés dos crentes apenas abaixarem as cabeças e se deixarem degolar por causa do nome de Jesus, resolveram alguns deles, com o risco de suas vidas, protestarem contra os absurdos que estavam acontecendo numa igreja que se dizia a dona da verdade, que era a igreja romana. A partir de então, esse sentimento de protesto foi ganhando um espaço, e eu quero declarar hoje a vocês aqui uma verdade bastante interessante que eu vou dizer já já a vocês. A partir de então, dessa insatisfação com os destinos que a igreja estava tomando, iniciou-se um movimento de protesto dentro da própria igreja romana. Quando a igreja chegou mais ou menos no século XVI, a chamada Idade Média, essa igreja estava engessada pelo clericalismo soberbo e autoritário da igreja romana, onde as pessoas eram manipuladas segundo a ganância e o desejo de alguns líderes que se diziam bispos, o Papa e os padres da época naquele período. A liturgia livre, sob a direção do Espírito Santo, aquela que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos. Eu tenho saudade ainda de algumas coisas que eu não estou vendo acontecer tão facilmente nos dias de hoje, que é o Atos 13, onde o Espírito Santo disse: apartai-me. O Espírito Santo os impediu. Hoje muita gente não ouve mais a voz do Espírito Santo. Ele não comanda mais a igreja como deveria comandar, mas nós vivemos sob uma falsa ideia de direção do Senhor, que eu não vejo o Espírito Santo dizer amém para isso. Está na hora da igreja renovar os seus sentimentos e começar a arrepender-se e pedir perdão ao Senhor, que para uma igreja que chegou ao seu centenário, com tantas vitórias, com tantas conquistas, precisa renovar a sua crença, renovar o seu sentimento de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? A liturgia livre sob a direção do Espírito Santo tornou-se seca e restrita apenas ao clero. Quem cantava era apenas quem participava do clero. Só podia ler a Bíblia os participantes do clero. Ninguém podia ler a Bíblia, ninguém podia cantar. Eram meros ouvintes que eram obrigados a aceitarem as imposições sacerdotais da igreja romana naquela época. O povo não tinha participação alguma, não passava de mero ouvinte, sem direito a cantar, nem ler a Bíblia, restando-lhe apenas a fazer a oração textual de uma missa. Mas eu gosto da palavra ali de Atos 2:1, que diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e esse vento começou a soprar, e a soprar positivamente um sentimento de insatisfação. Começou a soprar sobre a igreja da época, e esse movimento foi ganhando espaço, notoriedade no seio da igreja, e de repente toda a Europa começou a ser envolvida, o mundo todo. A partir de então, esses movimentos de protestos tornaram-se movimentos fortes de discussões doutrinárias, de reforma teológica. Saiba de uma coisa, irmãos, devemos muito no dia de hoje, 31 de outubro de 1517, Deus levantou um homem corajoso chamado Martinho Lutero para colocar na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, defendendo a doutrina da justificação e combatendo especialmente os abusos da igreja romana. Por causa disso foi perseguido, foi preso, maltratado, mas foi graças a este homem
que a Assembleia de Deus também existe hoje, porque fazemos parte desse grupo protestante que protesta contra o pecado, que protesta contra o clericalismo doentio que dominou tanta gente. O sistema clerical e sacerdotal da igreja havia perdido a relação vital com a autoridade do Espírito Santo e das Escrituras. Por isso, aquela igreja nada tinha a ver com a realidade da igreja neotestamentária. Foi então que um vento do Espírito começou a soprar sobre alguns homens. Era o mesmo vento que veio de repente no dia de Pentecostes sobre os discípulos de Jesus. Quando? Era o começo da Idade Média, e o Espírito de Deus soprou sobre esses homens e os moveu poderosamente para romperem com as amarras da igreja romana. Surgiu então este homem chamado Martinho Lutero, um frei que era da ordem dos agostinianos, teólogo, mestre em artes, professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, mas que descobriu que nada disso satisfazia a ansiedade do seu coração e o desejo de ver a igreja livre para adorar e para servir a Deus. A igreja romana, com os seus dogmas e as suas amarras eclesiásticas e litúrgicas, além dos aspectos doutrinários desviados da Bíblia Sagrada, fizeram com que Martinho Lutero descobrisse essas falhas teológicas e alguns dos seus mais absurdos dogmas que feriam a palavra de Deus, para combater frente a frente com o risco da sua vida durante todo o tempo. Martinho Lutero, com uma consciência aguçada entre os abusos doutrinários da igreja romana, não teve dúvida de que ele deveria partir para o protesto com o fim de restaurar a originalidade do papel da igreja no mundo. Entre os pontos divergentes no seu protesto, Lutero destacou especialmente a venda das indulgências. Sabe o que era isto? A comercialização do perdão de pecados para angariar dinheiros e fundos monetários para construir a Basílica de São Pedro, a famosa Basílica de São Pedro. O Papa estabelecera isso como dogma, o pagamento feito em dinheiro pelo perdão dos pecados. E Lutero se levantou para combater essa doutrina e esse dogma do Papa. Não satisfeito pelo absurdo da igreja romana com as indulgências, Martinho Lutero preparou aquele documento contendo as chamadas 95 teses doutrinárias de seu protesto, fixando-as na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. 491 se passaram e a igreja está livre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja romana não aceita isto que estamos dizendo. Aqui tem um ex-padre que podia contar muito bem, que hoje é um servo de Deus, que conheceu ao Senhor Jesus Cristo e sabe que hoje ele é mais do que um protestante, ele é um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo, e poderia dizer isso para vocês. Deixa eu dizer mais. Lutero queimou publicamente, ou melhor dizendo, Lutero tornou-se o alvo dos ataques da igreja romana. A igreja romana condenou as suas teses e o Papa deu uma ordem de 60 dias para que ele renegasse todas aquelas teses. Sabe o que fez Lutero? Recebeu a bula papal que o condenava e que exigia dele a retratação e a renegação de tudo aquilo. Lutero queimou em praça pública a bula papal que condenava as suas teses e os seus escritos. Mas vejam só, era o vento do Espírito agindo, era Deus movimentando. Significa que Deus não ia permitir que a sua igreja penasse e sofresse os danos. A igreja não foi enterrada na Idade Média. A igreja está viva, poderosa, atuante, porque Deus interferiu na história da igreja, levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para defenderem a fé cristã autêntica e verdadeira da palavra de Deus.
Lutero não somente protestou contra a venda das indulgências, mas defendeu com força a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Agora vejam isso, meus irmãos. Lutero entendeu que a igreja precisava libertar-se das algemas do autoritarismo clerical da igreja romana, necessitando com urgência naquela época de uma revisão teológica dos conceitos doutrinários e para restaurar os valores doutrinários primitivos. O vento do Espírito, o mesmo que soprou no dia de Pentecostes, começou a soprar limpeza na eira do cristianismo, depois desta igreja ter acumulado tanta sujeira doutrinária ao longo de mais de vários séculos da era cristã. Eu não tenho mais tempo para dizer o resto de tudo que eu queria dizer, mas eu vou terminar com o testemunho de uma visão que um homem de Deus teve, um missionário teve. E este homem era um missionário americano, um homem de Deus comprometido com o Evangelho. Começou a chorar na presença de Deus, ver o mundo perdido. Disse: meu Deus, desperta a tua igreja para a obra missionária. E ele teve uma visão da história da igreja. Ele foi, num sonho, elevado ao céu por um anjo. Um ser celestial o levou a uma certa altura, e de certa altura do céu, aquele anjo começou a mostrar o planeta Terra. E ele pôde distinguir os 5 continentes da Terra na rotação normal da Terra. E ele viu em cima da Europa, e especialmente do Oriente Médio, ele viu uns movimentos estranhos, uma coisa meio escura, meio esquisita. Ele olhou bem e o anjo disse: eu quero que você veja o que está acontecendo lá. E de repente ele viu um gigante enorme. Era o tamanho de um homem monstruoso, que estava completamente caído, com as mãos espalmadas sobre a terra, e havia muito lixo em cima desse homem, muita sujeira. E o anjo dizia: continue a ver, continue a olhar. E o missionário percebeu do alto que um vento começou a soprar. E o vento soprava tão forte que começou a tirar a sujeira, a imundícia e toda aquela coisa de cima daquele gigante. O gigante parecia estar morto, mas estava caído. Quando de repente ele percebe que o gigante começa a se mover sobre a terra. Começa a se mover sobre a terra. E o vento tocava forte, ele se pôs de repente em pé, balançava para frente, para trás, e o vento soprava e limpava, tirava toda a sujeira, até que ficou firme e começou a dar passos bastante volumosos para frente e para trás. Quando ele olhou e disse: mas o que é isso? Este homem, dizia o anjo, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Idade Média representa exatamente o período em que ele estava caído, e o vento soprou, e Deus levantou Martinho Lutero, levantou Wesley, levantou Calvino, levantou Armínio, e levantou outros nomes da história do protestantismo. Para quê? Para relançar uma nova história, para refazer, restaurar os valores perdidos. E de repente aquele gigante começou a andar a passos largos. E quando chegou, podemos agora aproveitar a chance para dizer, quando chegou no final do século XIX para entrar no século XX, o Espírito Santo começou a atuar na Europa, nos Estados Unidos. E um dia, na rua Azusa, em Los Angeles, 2 homens foram tocados pelo Espírito Santo e vieram parar em Belém do Pará. Gunnar Wingre e Daniel Berg. Era o gigante de pé. Eu não estou dizendo que é a Assembleia de Deus no Brasil, mas a igreja do Senhor no mundo, entre os quais estavam lá Gunnar Wingre e Daniel Berg, levantando-se, a chama pentecostal acesa. É aquela chama que mesmo debaixo das cinzas não se apagou, e não vai se apagar, porque o Espírito continua soprando sobre a igreja de um modo espetacular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu poderia falar muito mais da história da igreja, falar do pentecostalismo hoje, dos cuidados que devemos ter com a nossa igreja. Minha preocupação nessa palestra, irmãos, era essencialmente
despertar a consciência de cada crente e de cada obreiro aqui presente para o seu papel hoje na igreja de Jesus Cristo, no sentido de manter a chama acesa e manter-se fiel aos princípios da palavra de Deus. Nossos fundamentos não podem sofrer com as intempéries de tantas igrejolas e de tantas doutrinas falsas que estão por aí. Temos que ser aquela igreja autêntica, comprometida com o Novo Testamento, e permitir que o Espírito Santo ainda continue a dirigir a sua igreja. Quantos podem dizer amém? Os irmãos podem ficar em pé.